Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já fizeram a primeira parte do cardigan na nossa aulinha da semana passada? Pois bem, hoje eu estou aqui com ele prontinho. Vamos mostrar como faz as mangas, como faz o acabamento, como você costura. Aqui no sul já tá frio, nós estamos precisando já botar um casaquinho. Eu já tô de casaco, ó. E olha que eu sou bem calorenta. Para fazer esse tamanho GG aqui, que foi o que eu terminei, o azul, na cor 27,90, para quem tá me perguntando, o número do azul é 27,90, tá? Eu usei um pouquinho menos de 5 novelos, abri os 5, então vai sobrar, ainda dá pra fazer um gorro, uma luvinha, ainda dá pra fazer com o que sobrou do novelo, tá? E ele ficou muito bonito, ó. Então vou mostrar pra vocês aqui ele pronto. Ficou bem comprido, 55 centímetros de comprimento. Depois a gente posta a foto eu vestindo ele, tá? Ficou bem compridinho, aqui bem fechado, tá? Por que que aqui eu faço bem fechado? Pra ele não ficar caindo, porque a gente veste casaco e tem que estar puxando o tempo inteiro, tá? Então eu gosto de fazer ele bem rente ao pescoço pra justamente ele não ficar caindo. Então, quem não começou seu cardigan ainda, vai lá na aulinha anterior, na primeira parte do nosso vídeo, faz e não esquece. Posta foto, bota lá, marca Lisandra Santana, ou então me manda foto que a gente posta e marca vocês também. Coloca lá que foi vocês que fizeram. Ajuda a gente, vamos lá, dá seu like aí e compartilha. Vamos botar todo mundo bonita nesse inverno. E se você quer fazer com outro ponto, à vontade. Pode usar a sua criatividade. Eu aqui fiz bem básico, mas vocês podem arrasar nesse inverno. Então, conto com vocês e vamos lá, vamos aprender. Então, começamos a nossa segunda aula do cardigan básico. Aqui para fazer as mangas, a gente coloca as duas, né? Igual a parte da frente, foi feita as duas ao mesmo tempo. 34 pontos em cada parte, tá? Bordas e 32 pontos aqui trabalhados em barra 1 por 1. Fiz o mesmo tamanho que eu fiz no corpo, 12 carreiras de barra 1 por 1. Então, já fiz a barra, né? E a gente vai trabalhar agora 6 carreiras de malha, ou seja, lado direito em meia e o lado do avesso no tricô, por 6 carreiras. E a partir dali, a gente vai começar a aumentar. Eu fiz um aumento aqui, depois vocês vão ver a cada 6 carreiras. Isso também vai depender da dimensão do braço. Tem gente que tem o braço mais fininho, então não precisa fazer tantos aumentos. Então o ideal é que vocês vá medindo, né? Porque como esse aqui é um tamanho GG e o bracinho não é tão magrinho, eu fiz bastante aumentos. Tá, mas vocês vão fazendo conforme o tamanho de vocês também e medindo. Então, 6 carreiras aqui, né? Fiz a primeira em meia e daí a gente volta para mostrar para vocês como fazer o aumento. Aqui é o básico que vocês já fizeram no corpo, tá? 6 carreirinhas e a gente volta para ver os aumentos. Então, uma observação aqui para vocês, ó. Lembram que eu sempre falo da importância da amostra em todos os vídeos que eu falo e nas minhas redes sociais. Olhem como fica bem maior a parte do malha em relação ao ponto barra aqui que é canelado. Esse ponto ajusta. Então, por isso de fazer a amostra no ponto que vai ser trabalhado, que aqui nesse caso é o malha. Então, voltando ao nosso trabalho, 6 carreiras feitas, agora a gente vai fazer o aumento, tá? Então, eu vou fazer o ponto de borda, normalmente, como eu faço sempre, e aí eu vou fazer um aumento em meia. Como é que eu faço esse aumento? Vamos ver se vocês enxergam aqui, ó. Tá vendo esta perninha aqui do fio? Eu vou colocar na agulha e vou trabalhar ele em ponto meia. E aí, o ponto. Então, onde eu tinha um, agora eu tenho 2. E não vai ficar nenhum buraco, tá? Porque tem pessoas que aumentam com laçada, só que vai ficar um buraco. E aí não vai ficar legal o acabamento da nossa peça. Então, fiz o primeiro aumento e vou até o final da minha carreira. Tá? Aumentos sempre são feitos no início da carreira. Nesse caso, vocês notaram também, algumas pessoas têm me perguntado sobre a questão de troca da agulha. Eu não costumo trocar, eu faço barra e a peça sempre com a mesma agulha. Se quiserem, se for hábito de vocês, não tem problema, botar uma agulha mais fina para fazer a barra e uma agulha mais grossinha para fazer o trabalho, tá? É uma questão de hábito
de cada um de vocês como fazer. Então, aqui. Agora, do outro lado, ó. Próxima manga, mesma coisa. Vou fazer o meu ponto de borda. Vou pegar aqui, ó, a perninha, tá? Perninha do ponto, vou botar ali e vou trabalhar. E daí já vou fazer o ponto. E a mesma coisa, até o final da carreira, em meia. Tá? O ponto básico que a gente tem no tricô, que é o meia e o tricô. Aqui vocês vão ver que vai aumentando aos poucos, para ficar uma manga bem legal. Se o braço for muito gordinho, aí vocês diminuem o espaço entre os aumentos. Se for mais magrinho, a gente aumenta este espaço. Último ponto, virei. Agora eu vou fazer o aumento no avesso. Mesma coisa, pontinho de borda. E aqui eu levanto, ó, a barriguinha do meu ponto, ó, tá vendo? Vou botar essa barriguinha aqui na agulha e vou trabalhar em ponto tricô. E vou até o final da carreira. Faço isso nos dois. Quem quiser colocar um marcador em cada aumento aqui nas pontas, um fiozinho, alguma coisa para saber quando foi feito o aumento, pode, tá? Para vocês não se perderem na contagem de carreiras. Tem gente que se perde, ou então vai contar ali 3 pontos de borda, que equivalem a 6 carreiras, que também vai dar certinho, tá? Aí vocês veem como é que é melhor para cada um de vocês saber o aumento. O outro lado, a mesma coisa, ponto de borda, levanto aqui a barriguinha, coloco na agulha e trabalho até o final. A altura da manga vai ser feita assim até a cava, tá? No meu caso, vai ter 52 centímetros. Então, vocês têm que ver o comprimento do braço de vocês. Se 52 é muito comprido, para antes, tá? Trabalha, a hora de medir a manga, tem que estar com o braço dobrado, não com o braço esticado. Que nem quando mede na costureira, dobra o braço e mede, ou usa uma outra peça que vocês já tenham em casa, que gostam, com a medida até a cava. Então, ó, fiz aumento aqui, o aumento fica quase imperceptível, né? E agora eu vou trabalhar 6 carreiras, tá? Então, fiz o aumento aqui, trabalho 6 carreiras, faço o aumento de novo, trabalho 6 carreiras, faço o aumento e assim eu vou até chegar à altura da cava. E ele vai aumentando discretamente aqui os cantinhos dele. E aí depois a gente vem fazer a nossa cava, que é a parte mais importante aqui para que fique uma peça com acabamento bem legal, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, voltem ali e olhem o vídeo quantas vezes precisar, até que vocês entendam bem isso. Aumento, 6 carreiras, aumento, 6 carreiras, até chegar na altura da cava, certo? Então, chegamos na nossa altura dos 52 centímetros. E sabem que eu penso muito enquanto eu tricoto, né? E aí eu tava olhando aqui que sempre me perguntam por que que o ponto malha enrola. E aqui, ó, mesmo com a borda, ele se enrola. Por isso que fazer cachecol de ponto malha não dá certo, tá? É normal isso acontecer, mesmo com ponto de borda. Então, quando vocês querem fazer uma coisa reta, tem que botar uma borda maior aqui num outro ponto nos dois lados. Aí ele vai funcionar, tá? Uma diquinha extra aqui da aula. Bom, cheguei na minha altura. Agora eu preciso fazer com que a minha cava se encaixe na minha blusa, no corpo, né? Então, ele vai ter que começar do mesmo modo que eu fiz as costas, ou seja, vou arrematar 3, vou arrematar 2 e vou arrematar 1, tá? Isso é praxe. O depois é o que vocês vão ter que me entender. Então, vamos lá. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero que vocês fiquem bem seguros de fazer a cava da manga, tá? Então, eu tenho 2, derrubo 1. Mais 1, 2 e mais 1, o terceiro, e vamos até o final da carreira.
Chegando aqui no final da segunda manga, arrematei os 3, né? Essa partezinha aqui é a partezinha mais chata, tá? Mas é que tem que ficar perfeito. Viro. Antes que me perguntem, que eu sei que vão me perguntar, com quantos pontos eu fiquei com a manga na altura da cava. A minha chegou a 54 pontos, tá? Então, mas aquilo que eu falei, tá, tamanho do braço. Então, de novo, matar 3, né? 1, 2, 3. Vou até o final e a outra manga eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Daí eu vou voltando, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo se vocês verem eu fazer todos os pontos, tá? Então vamos cortando. Então, 3 do lado direito, 3 do lado do avesso em cada manga, agora 2, né? Então vamos fazer. Fazemos o primeiro, o segundo, 1, 2 e até o final da carreira novamente. Na próxima manga a mesma coisa, arremata 2 e agora os 2 do avesso, né? Então 1 e os 2 e até o final. Então foi o 3, o 2, agora o 1. Só que agora o 1 vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer o primeiro ponto e vou tirar 2 juntos em meia. E vou até o final da carreira. Do outro lado a mesma coisa. E no avesso, 2 juntos em tricô, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho diferente agora para ficar um acabamento bem mais bonitinho. Vamos até o final da carreira. O avesso, então faço o ponto meia e tiro 2 juntos em tricô. Daqui em diante, sempre vai ser um ponto que vai ser eliminado de cada lado, tá? Então entrei do lado direito, borda 2 juntos, entrei do lado do avesso, borda 2 juntos. Eu vou fazer isso por umas 20 carreiras, né? Pra daí a gente fazer a medida, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então o processo é sempre o mesmo. Borda 2 juntos no direito e no avesso. 20 carreiras vai dar 20 pontos menos. Eu tinha já 42, então quando eu tiver com 22 pontos na agulha aqui, eu volto pra gente ver a medida. Então, pessoal, chegamos aqui nos 22 pontos. Eu deixei só a metade dos pontos, por quê? Porque na hora de eu medir a minha cava da manga, eu preciso deixar a metade dos pontos na agulha para ver se já cheguei na altura que eu precisava, tá? Então eu abro a cava das costas e venho com a minha manga e coloco exatamente em cima, ó, tá? E ela tem que, com o que eu tenho na agulha, ó, ela tem que dar a altura. Aqui ainda faltou, ó, um pedacinho. Vamos ver se vocês enxergam bem. Aqui, ó. Tá? Então eu vou precisar fazer mais 4 carreiras ainda, diminuindo. Então eu vou ficar com 18 pontos na minha agulha. Quando eu tiver com os 18 pontos, eu meço novamente. Então eu vou fazer mais 4 carreirinhas. Então aqui, cheguei nos 18 pontos, 9 pontos em cada agulha, pra gente poder dobrar e fazer a medida, né? Então, de novo, venho com as costas aqui, coloco a manga em cima, tá? E com a metade do que eu tenho na minha agulha. Então, uma das agulhas dobrado, ó. Chegou na altura, já posso arrematar os pontos, tá? O que que eu preciso? Que isso aqui se encaixe exatamente, contando com o que eu tenho na agulha, na cava da blusa. Se vocês continuarem trabalhando, vai ficar aquelas mangas princesa que se usava antigamente. Tem muita gente que ainda gosta, mas é aquilo que vai acontecer, tá? Ela vai ficar uma manga princesa, vai ter que franzir aqui em cima. Não é o que eu quero, eu quero uma cava bem certinha. Então, ó, venho aqui. E agora eu vou terminar essa carreira que eu deixei pela metade e vamos arrematar os pontos. Vou pegar aqui. Então, aqui os 9 últimos pontos da agulha. E agora o arremate daquele jeito que eu sempre faço, né? Trabalha um ponto, o outro e cruza por cima, tá?
Sempre isso aqui, trabalho próximo, cruzo por cima, trabalho próximo, cruzo por cima. Quando vocês terminarem ali, não precisa deixar um pedaço de fio grande, um pedacinho pequeno que dê para esconder já é o suficiente, porque a gente não vai usar esse fio para costurar. E aí, eu vou mostrar para vocês como a gente vai montar o nosso cardigan. Nem é tão difícil assim, né, pessoal? Vocês viram que é bem aquela coisa que eu sempre digo de entender o que estamos fazendo. Eu vou mostrar aqui para vocês como ela ficou. Deixa eu tirar da agulha aqui. Ó. Então, ela fica assim, tá? Quando vocês veem roupa desenhada, é mais ou menos isso aqui, né? Ó. E dobrado, ele vem e se encaixa aqui, ó. Exatamente o que eu preciso que aconteça, esse encaixe, tá? Então, eu vou arrematar outra, vou pegar material de costura e daí a gente vai costurar o casaco. Então, agora a gente vai começar costurando. Vou começar costurando as mangas, a ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Então, vou pegar a manga, né? Aquele fio que eu boto os pontos eu já deixo um pouco mais comprido, porque aqui eu gosto de começar com o fio que tá no trabalho. Então, eu venho aqui no meu pontinho de borda e passo, né? Aquela costurinha que eu já ensinei pra vocês em outros vídeos, mas vamos repetir porque tem gente nova chegando. Ó, venho de um lado e pro outro, tá? E assim eu vou costurar as minhas duas mangas até a altura da cava, só até ali a altura da cava, porque depois eu tenho que costurar o corpo. E por último, eu vou colocar as mangas no corpo do casaco. Essa é a última parte. Esse fio aqui é óbvio que não dá pra tudo, tá? Mas aí eu prefiro emendar no meio porque fica um acabamento mais bonito. Ó, vocês podem dar uma puxadinha pra ficar bem firme. E segue sempre pegando o pontinho de borda, tá? Atravessa ele aqui. Ó. Aqui. E vem aqui. Então, eu vou costurar as duas mangas, tá? Quando acabar esse fio aqui, eu vou cortar um outro fio, vou dar um nozinho, escondo por dentro e sigo costurando. As duas mangas, eu vou fazer assim. Daí eu volto pra gente costurar o corpo. Pra vocês verem como eu faço. Não sei se ficou dele, última parte. Fala de novo. Tu vai continuar assim e vai mostrar o corpo. Tá. Fala. Então, aqui, ó, vou continuar aqui costurando. Vou fazer as duas mangas, a costura das duas mangas. E daí eu volto com vocês pra gente fazer a costura do corpo, tá? Fechei, então, aqui as duas mangas até a altura da cava, tá? E agora vamos fazer o mesmo com a lateral do casaco, né? Então, corpo com costas e frentes aqui, vamos costurar e depois fechar o ombro, para daí colocarmos a manga, tá? Da mesma forma que a gente fez a lateral da manga, a gente vai fazer a lateral do corpo. Tá? É a mesma coisa, sem nenhum mistério. Ponto lá e um ponto cá, bem justinho, mas não apertado para não franzir. E eu vou costurar, então, o corpo também, os dois lados, até a altura da cava. Então, aqui a costura da lateral tá pronta e agora a gente vai costurar o ombro. Então, o ombro eu cortei um pedaço de fio aqui mais longo, vamos esconder o fiozinho por dentro. Aqui. E vamos pegar o outro ombro aqui.
E o ombro, diferente da lateral, a gente tem que pegar ponto por ponto, tá? Então eu vou pegar, ó, o pontinho deste lado e o pontinho desse lado, ó, só um ponto, ó, tá? Só um pontinho. Faço ele aqui, venho do outro lado, ó, onde é que ele tava? Aqui. Então agora é esse aqui, ó. E aí eu venho aqui no outro pontinho. Essa aqui é uma das maneiras de costurar o ombro, tá? Eu não posso costurar naquela beiradinha, porque senão vai ficar um acabamento feio. Eu tenho que costurar no ponto, para essa beiradinha ficar escondida lá dentro da peça. Que nem vocês, não sei se vocês prestaram atenção, se ligaram na costura. Ela é sempre feita de baixo para cima, né? Então da barra pro ombro e da manga também, do punho pra axila. Por quê? Porque toda e qualquer imperfeição ela vai ficar escondida embaixo do braço, que é um lugar que ninguém vai estar levantando para olhar, né? Então se tiver que fazer algum jeitinho, vai ser ali que a gente vai fazer esse jeitinho, que é para evitar que fique feio, tá? Então é sempre de baixo para cima. E o ombro de fora para dentro também. Eu vim do ombro de fora até o meio do meu pescoço, tá? Então é sempre aqui, ó, um pontinho de cada vez. Uma costurinha um pouquinho mais chata, mas ela tem que ser bem feitinha, porque é uma costurinha que aparece. Então, né? E mesmo que não apareça, a gente gosta que fique bem acabadinho o trabalho, né? Sempre fica valorizado um trabalho bem feito, bem acabado, né? A gente não pode fazer para usar ou para vender uma coisa que pode desmanchar. Então, todo esse cuidado. Por isso que eu uso sempre aquele pinguinho da cola no final, para evitar que aquele fio também resolva dar o ar da graça, né? Quando a gente tá bem bela desfilando nossa peça. E aí, aquele fiozinho resolve aparecer. Então, pinguinho de cola para ajudar. Ó como fica. Então, aqui só vai ter um segredinho, essa parte vai demorar um pouquinho mais, porque tem o segredinho do acabamento que a gente fez ali. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, quando for fazer a partezinha do segredinho eu mostro pra vocês. Então aqui eu terminei a parte do ombro, ó. E essa parte aqui é aquela que a gente fez a mais para já fazer o acabamento na volta do pescoço. Então agora eu pego um pontinho das costas e o ponto todo aqui, ó. A borda todinha aqui. Ó, ali pode pegar 1,5, 1,2, aí ver quanto vocês têm de espaço para costurar, ó. Tá, um pontinho daqui, mais um pontinho aqui, o último pontinho aqui no casaco, ó, nas costas. E eu vou passar por aqui e vou esconder. Por quê? Porque aqui eu tenho um fio para fazer esse acabamento e ele ficar aqui por dentro, tá? Então, ó, muito importante todos esses fios ficarem aqui, ó. Da outra parte que eu já costurei já tá aqui, né? Então eu deixo ele aqui, dou um nozinho para não desmanchar a minha costura. E agora eu vou encostar essas duas partezinhas aqui. Então, mesma coisa, pego o fiozinho aqui. E vou juntar esses pontinhos que ficaram aqui, que foram aqueles da bordinha. Então, eu venho, pego um pontinho de lá, um de cá. Só para que eles fiquem unidos. E depois a gente esconde todos. Tem gente que vai dizer, ah, mas é mais fácil fazer separado. Eu prefiro fazer assim juntinho, que quando terminou já tá pronto, tá? É que nem fazer costas separadas, as frentes ali separadas, é mais fácil fazer junto, porque depois não precisa estar contando, parando para olhar onde tá, onde não tá. Então eu prefiro
fazer juntinho. Ó, aqui. Vou passar pro lado de dentro. E aqui eu amarro meus fiozinhos e escondo, tá? Então, 2 nozinhos. Ó, cortar aqui o excesso para esconder. Então, aqui, ele já fica pronto à volta do pescoço. Muitos podem achar que esse pedaço aqui tá pequeno, tá? Mas acontece justamente, eu faço desse jeito, que é para quando a gente veste ele não fique caindo do ombro. Agora a gente vai para a parte da manga, tá? Então vamos pegar a manga aqui. A manga, da mesma forma que eu costuro, vou pegar esse fiozinho aqui, ó. A gente vai fazer também um nozinho e vai começar. Nunca a gente costura a manga em volta, tá? A gente faz 2 costuras para essa manga, sempre de cima para baixo. Então, do meio para um lado e do meio para o outro lado. Por quê? Pelo motivo que eu já falei, de esconder imperfeições embaixo do braço, né? Caso aconteça. Então, eu venho aqui, vou passar meu fiozinho aqui nesta costura do corpo e vou pegar exatamente o meio da minha manga, tá? Ó, venho aqui no meio e vou costurar. Aqui, como equivale a 2 pontos, a gente pega 2 pontos aqui no corpo, ó, na manga. Aí aqui a manga tem que pegar 2 pontos que equivale a uma borda, tá? Então 2 pontos aqui da manga e um ponto de borda do corpo. De novo aqui, 2 pontos. E aqui um pontinho. Ó, mesma coisa aqui. E um pontinho de lá. E aqui mais um para encerrar. Vai sair ali no meu primeiro ponto de borda. E eu vou aqui pro ponto de borda. E agora eu vou descer a minha manga costurando pelos pontos de borda. Agora todos têm ponto de borda, fica mais fácil, ó. Tá? Ponto de borda de lá, um ponto de borda de cá. E assim eu vou até embaixo do braço. Cheguei embaixo do braço, eu arremato. Não vou subir. É sempre de cima para baixo a manga, ó. Tá? Bem encostadinho, para não ficar buraco. E aqui eu vou indo. Isso eu vou fazer dos 4 lados. Aqui. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando faz os aumentos e diminuições, ó, para ficar uma manguinha bem colocadinha aqui. Aqui de novo. Ó, aqui quando eu chegar nos meus 2, eu já tenho que pegar 2 aqui. Aqui eu pego os 2. Aqui eu pego a metade dos 3, com a metade dos 3 da manga, e a metade dos 3 da frente com a outra metade da manga, tá? Então, ó, ajeita, confere se não ficou nenhum buraquinho. Vem aqui no avesso e arremato meu fio. E vou fazer a mesma coisa nas outras 3 partes. Pinguinho de cola, para quem não viu antes, ó. Cola pet do círculo. Bem aqui onde fica o meu fio. É só um pinguinho. E corto rente. Então,
Então, a metade da minha manga já tá colocada. Eu vou colocar outra parte, vou montar outra manga e daí eu mostro pra vocês como ele ficou prontinho. E olha aí, pessoal, já tô aqui de casaco novo. Viu não só como ficou legal? Bem comprido. Olha aí, ó. Ficou um casaquinho bem compridinho pra aquecer agora no nosso inverno. E aquilo que eu falei do pescoço, olhem aqui, ó, como ele ficou, ó, bem fechadinho, né? Se vocês quiserem colocar botão, também pode. Eu prefiro sem, mas aí é a critério do que vocês gostam de fazer. Se quiserem colocar uma trança, um pontinho trabalhado, também fiquem à vontade. Só não esqueçam de me mostrar o trabalho de vocês, que eu tô muito curiosa para ver como vai ficar. Espero que tenham gostado dessa aula. Façam seu casaco, mandem foto, deem seu joinha lá, compartilhem e não esqueçam, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve lá, porque daí toda semana vai receber a notificação dos nossos vídeos novos. Por hoje é isso, tchau!